Abra a sua Bíblia, Esdras. E nós vamos estar lendo um versículo que eu amo muito e senti muita paz no meu coração nesse texto para esta ocasião. É a boa mão do Senhor. E vamos tirar daqui algumas lições preciosas para a nossa edificação. Esdras, capítulo 8, versículo 22. E nós vamos ler a partir a mão bondosa de nosso Deus. E depois estaremos lendo todo o versículo. E assim vamos estar lendo. Esdras 8, aí a parte B, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas, continuando, o seu poder e sua ira são contra todos os que o abandonam. Mas eu quero destacar essa primeira parte que lemos: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam. Agora, versículo 22, começando do início. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e sua ira são contra todos os que o abandonam. E por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Eu sempre gostei desse texto, gosto muito e me edifico muito que a bondosa mão de Deus está sobre todos os que o buscam, né? Que texto maravilhoso da palavra do Senhor. Quando nós lemos Salmo 121, os salmos têm vários gêneros literários, e o Salmo 121, o gênero literário desse 121 é um cântico chamado Cântico de Peregrinação. Havia em Israel 3 festas anuais que todos os judeus tinham que participar obrigatoriamente dessas festas. E havia os vilarejos. Então, quando eles saíam dos vilarejos para irem a Jerusalém, havia perigos tremendos nesse percurso. Salteadores, crianças, mulheres, idosos, todos tinham que ir para a festa em Jerusalém. Então, havia muito temor na peregrinação daquele povo saindo dos vilarejos para ir para Jerusalém para as festas. Então, diante dos temores dos salteadores, dos animais ferozes, dos perigos que rodeavam aquele povo, então sai o cântico, que é o Salmo 121. E o Salmo 121 fala muito sobre montes. Elevo os meus olhos para os montes. E eles relacionavam o monte como se fosse a presença do próprio Deus. Um monte ali, firme e inabalável. Um monte que está sempre ali. Então, esse monte eles relacionavam a presença de Deus. E eles cantavam nessa peregrinação até Jerusalém. Aqui Esdras, ele faz um percurso. Ele sai da Babilônia,
é a segunda leva de exilados para Jerusalém. A primeira foi com Zorobabel, e Esdras então sai da Babilônia aproximadamente com 1.500 pessoas. Entre essas pessoas estavam crianças, algumas crianças, mulheres, os sacerdotes, muita gente. Além de aproximadamente 1.500 pessoas, também Esdras, eles levavam ali, transportavam ouro e prata e algumas peças do templo. E Esdras saiu com o objetivo de reconstruir o culto, a espiritualidade do povo de Israel. O templo já havia sido construído por Zorobabel. Mais tarde, Neemias reconstrói os muros. Então, esse percurso era mais ou menos, alguns comentários, de 800 quilômetros ou a 1.500 quilômetros. Aproximadamente, eles passaram de 4 a 5 meses nesse percurso. E não era diferente. Não havia estradas como temos hoje. Eram estradas certamente difíceis, a locomoção, muitos perigos, animais ferozes, além dos muitos salteadores. Então, ali eles estavam, mulheres, crianças, e levando ouro e prata e muita coisa. Então, Esdras, nessa caminhada, ele conta com a graça de Deus. Se você ler no versículo 21, ele diz ali: junto ao canal de Ahava, proclamei jejum, para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. E no versículo 22, quando ele compartilha que quando ele esteve falando com o rei Artaxerxes, ele não pediu soldados para essa caravana. Ele estava confiante que Deus o protegeria, que Deus guardaria todos eles. E por isso ele fala: a bondosa mão de Deus está sobre nós. Então essa era a missão de Esdras: ir para Jerusalém e com o objetivo de reconstruir o culto, reconstruir a vida espiritual do povo. E nesse percurso tão difícil, de 4 a 5 meses, diante de todos os perigos, por isso que ele fez essa declaração: a bondosa mão de Deus está sobre mim. Encontramos aqui pelo menos 4 ou 5 vezes referências sobre a boa mão do Senhor aqui no livro de Esdras. E aqui eu quero destacar algumas coisas. A boa mão do Senhor está sobre todos aqueles que o invocam. Versículo 22. Ezequiel é o profeta que mais fala sobre a boa mão do Senhor. A mão do Senhor acompanhou os israelitas em direção à terra prometida. A boa mão do Senhor simboliza a presença do Senhor. A boa mão do Senhor sobre a nossa vida abre caminhos, nos proporciona vida e segurança. A boa mão do Senhor indica a direção sempre certa. A boa mão do Senhor é a presença do Senhor na nossa vida, no dia a dia nosso. Simboliza a presença de Deus. E por isso Esdras disse: a boa mão do Senhor está sobre mim. Sabe, queridos, como o nosso coração descansa e
como encontramos paz quando sentimos a boa mão do Senhor nos conduzindo. Amém? A boa mão do Senhor, deu livramento de todo mal. Olha o que diz o capítulo 8, versículo 31. De todos os perigos. Versículo 31. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ahava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e Ele nos protegeu dos ataques de inimigos e assaltantes pelo caminho. Esdras e o povo chegaram a Jerusalém. Quantos perigos! Quantos inimigos! Mas a boa mão do Senhor, ali sobre a vida deles, protegeu dos inimigos, dos assaltantes. Isso é que a boa mão do Senhor proporciona para nós. Eu lembro de uma história que li certa vez em um livro, que o irmão estava passando por um determinado lugar, e muito bem arrumado, uma roupa muito boa, e o assaltante ali abordou ele, levou para um certo beco, de tira essa roupa bonita, mas antes de pedir a roupa, me dá a carteira, me dá tudo que você tem aí, me dá o relógio, me dá a aliança, me dá o seu dinheiro. O assaltante pegou tudo aquilo, colocou no bolso da calça do assaltante. Depois que pegou todos os bens daquele irmão, ele olhou para o irmão e disse: mas tua roupa está bonita, me dá essa roupa também, tira aí. Aí mandou o irmão tirar a roupa, e o assaltante tirou a roupa dele, deixou ali, e pegou a roupa bonita do irmão. E o irmão teve que vestir a roupa do assaltante. Mas só que na roupa do assaltante estava a carteira, todos os pertences. Ele só levou a roupa. O Senhor nos livra de todos os perigos. Devemos confiar, A boa mão do Senhor deu livramento de todos os perigos para Neemias e toda a sua comitiva, aqueles peregrinos. A boa mão do Senhor abre portas e prepara caminhos. Capítulo 7, versículo 6. O que diz o versículo 6 do capítulo 7? Um irmão pode ler, por favor? O rei lhe concedeu tudo o que ele tinha lhe pedido. A boa mão do Senhor concede graça, misericórdia em nosso favor. Esdras era um escriba, um secretário, um escrivão. Naquela época eles trabalhavam para o rei, para os governos, mas Esdras se dedica a estudar a lei do Senhor. E aqui ele revela, e quando ele compareceu-se diante do rei, ele pediu algumas coisas, e o rei foi favorável a tudo que ele tinha pedido. E é isso que nós aprendemos, que a boa mão do Senhor abre portas, prepara caminhos. Às vezes portas são fechadas, mas muitas vezes as portas são abertas por causa da boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Quantas portas o Senhor já abriu para mim, e você tem muitas experiências de muitas portas que o Senhor abriu para você e continua abrindo. Aquele texto de Lamentações de Jeremias 3:21 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Muitas vezes é bom sempre lembrarmos nos momentos de angústia, tristeza, de outrora, quando o Senhor Deus, com a sua boa mão, abriu portas. Quando
em tempos passados, Ele nos favoreceu, né? A boa mão do Senhor fortalece mãos cansadas. Agora nós vamos para Neemias. Neemias no capítulo 2, versículo 18. Peço que mais o irmão possa ler. A boa mão do Senhor fortalece as mãos cansadas. A boa mão do Senhor está sobre todos os que invocam. A boa mão do Senhor deu livramento de todo o mal para Esdras e todos os que estavam com ele. A boa mão do Senhor abre portas e prepara caminhos. A boa mão do Senhor fortalece as mãos cansadas. Você se sente cansado? O Senhor fortalece. Olha o que diz, alguém pode ler para mim, por favor? Versículo 18 de Neemias. E na última parte do versículo 18 do capítulo 2 de Neemias, ele diz: e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Neemias aqui entra na terceira fase da reconstrução da cidade. Neemias entra na reconstrução dos muros, a reconstrução política e social. E aqui, liderando aquele povo, ele faz essa declaração: a boa mão do Senhor fortalece as mãos cansadas. Neemias convida o povo, né? E diz como o Senhor fora bondoso. Vamos levantar os muros. E lá na frente, Neemias, diante dos perigos, versículo 19 fala: Sambalate, Oronita, Tobias, inimigos que se levantaram contra Neemias e o povo na reconstrução dos muros. Inimigos sempre se levantarão por todos os lugares. Mas quando a boa mão do Senhor está sobre o discípulo, aquele que busca o Senhor, ele será próspero, abençoado, e os inimigos serão derrotados. E aí se encheram de coragem para a realização do projeto, a construção do muro. E agora, no capítulo 2 Crônicas, Heitor faz a projeção aí, capítulo 16, versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então, queridos, que a boa mão do Senhor permaneça sobre nós. Que a boa mão do Senhor, né, que está sobre nós, que nos livre de todo mal. A boa mão do Senhor permanece sobre a vida de todos aqueles que o invocam com verdade. A boa mão do Senhor abre portas e prepara caminhos. A boa mão do Senhor fortalece as mãos cansadas. E os olhos do Senhor estão atentos, como diz o texto, sobre toda a terra. Amém?